Vamos embora, né? Boa noite pra vocês. Muito obrigado pela tua participação aqui. E parece que a novela vai continuar. Eu não quero assim nem... Meu Deus do céu. É bronca, viu? É bronca. A novela continua. Pra mim, eu já tinha dado esse caso como encerrado. Diversas, assim, diante de tantas coisas que eu soube que aconteceram e que acontecem nos bastidores do Sport Clube do Recife. E eu fiquei assim, pô, não vai dar em nada. Isso aí não tem mais pra onde, não tem mais procedência, não tem mais nem pra onde chegar a algum tipo de consenso entre as partes. Só que o Augusto Carreiras, vice-presidente de competições do esporte, mas que obviamente trabalha também no futebol, dá aquela força ao Jorge Andrade, ao presidente Yuri Romão, que diz não se intrometer em reforços e deixa isso nas mãos desses dois profissionais da confiança dele, braço direito e esquerdo, o Carreiras e o Jorge Andrade, sobre a novela Diego Souza. E quando a gente fala sobre a novela Diego Souza, a gente vem para um norte muito complicado, muito cansativo, muito exausto de tudo que a gente pode colocar como novela, como especulação e como principalmente negociação. O esporte hoje tem sim interesse em trazer Diego Souza, tanto que, obviamente, se fosse pelo esporte e pelo jogador, ele já estaria aqui e a gente sabe que não precisa de muita coisa para revelar isso, tá? Só que nesse momento, a gente fica de pés e mãos atadas, porque eu soube de várias coisas dos bastidores do esporte que deixa hoje ainda, apesar da declaração que vocês vão ouvir do Augusto Carreiras, pra mim ainda muito distante de um desfecho positivo acontecer, tá? É muito distante de verdade. Mas o Augusto Carreiras participou agora à noite, né, entre tarde e noite, do podcast Embolada, do GE. Entrevistou ele, o Carilli, né, que é um belíssimo baita de um profissional, produtor, repórter, acredito eu. E o comentarista, um dos maiores do Brasil hoje, melhores, né? Muito coerente e elogiado pela grande parte do Brasil, desse país, Cabral Neto. Ontem, Augusto Carreiras, ele deu entrevista para esses dois profissionais. Isso no Embolada, GE, é pra quem mentir. Gente, ele falou de tudo. Falou de tantas coisas que hoje a primeira é sobre Diego Souza e amanhã é sobre outra especulação que o Augusto Carreiras colocou, palavra dele. Não é minha, é dele. Só que sobre Diego Souza é um assunto muito importante porque eu sei que tem muita gente que fica na expectativa e eu sei disso. Porque quando eu tinha tanta curiosidade pra saber tantas coisas e ninguém colocava, ninguém postava, ninguém botava vídeo, eu ficava assim, pô, meu Deus do céu, eu não vai vir não, eu vou ficar endoidado aqui sem notícia. Mas não se preocupe que aqui no nosso canal o sistema é diferente. Eu penso como ou igual e me coloco no lugar de vocês, tá bom, gente? Mas vocês têm que ajudar o canal também, é sempre aquele negócio, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhar tudo. Enfim, mas sobre isso, sobre o Diego Souza, sobre essa novela, onde estava praticamente tudo encerrado, porque à tarde o presidente do Sport, Yuri Romão, em entrevista ao João Soares na Rádio Clube, ele disse assim, ó, pra mim esse cara tá descartado, né, a comissão técnica não demandou, se não demandou até a última sexta-feira, que é hoje, dia 7 de julho, não vai demandar mais. Palavras do presidente Yuri Romão. À tarde pra noite, agora à noite, o Augusto Carreiras, que obviamente é o homem de confiança do Yuri Romão dentro do esporte, deu essa entrevista e falou sobre o Diego Souza. E deixou muita coisa em aberto, até uma possível conferência que deve acontecer por videoconferência entre Diego Souza, Anderson Moreira e o próprio Augusto Carreiras. Palavras dele que vocês vão ouvir, ver e sentir, de acordo com a experiência que você tem no futebol, de tantas palavras, de tantas frases que você já ouviu com tantos anos enxergando o esporte, sua. A partir de agora, fique com palavras de Augusto Carreiras no Embolada, GE Globo, ao Cabral Neto e ao Carilli. Atenção, voltamos para comentar em seguida, tá? Olha, vamos tentar ser bem objetivo com relação a essa situação de Diego Souza, porque como ele é um ídolo aqui do clube, não é? Então tem muita gente que às vezes quer mexer nesse caldeirão, quer mexer nessa panela e termina azedando a feijoada, não é? Porque quem está tratando diretamente com o Diego Souza sou eu. Eu tenho uma relação pessoal com ele. Falei com ele em 2 oportunidades, uma 15 dias atrás, para saber como é que ele estava, qual era o projeto de vida dele, não é? Como é que estava a recuperação. Ele é um atleta que passou por uma cirurgia no início do ano, não é? Então estava se recuperando, tinha voltado já a treinar. O Sport consultou o departamento médico do Grêmio para saber das condições clínicas de Diego Souza, não é? Saber se ele estava, como é que tinha sido a cirurgia, que tipo de cirurgia ele tinha se submetido, não é? Se ele estava apto já a voltar, não é? Diego na época me informou que o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, tinha interesse na renovação do contrato dele, na prorrogação do contrato dele até o final do ano, para ele permanecer no Grêmio, não é? Mas que com o passar do tempo, não é? O próprio Grêmio, não é? Os dirigentes do Grêmio não demonstraram interesse na renovação do contrato de Diego Souza. Foi quando eu falei com ele pela segunda vez, não é? Demonstrando interesse, e ele colocou a disponibilidade de vir para o esporte. Ele tinha 2 projetos, ou ele parava de jogar, ou ele viria para o esporte jogar aqui no Sport Clube do Recife.
É um atleta que todo mundo gosta, a torcida gosta, a imprensa gosta, é um atleta que não tem o que apresentar, o que se justificar aqui em Recife, né? É um atleta que já fez por onde em algumas temporadas aqui. Mas a gente entendia que Diego Souza era um jogador que podia ser extremamente útil pra gente. Nós começamos um processo de discussão com a comissão técnica. E qual foi minha última conversa com o Diego Souza? Pra gente marcar uma conversa por conferência, eu, ele e o treinador. Para que a gente conversasse de que forma ele poderia contribuir com o esporte, em que posição, como é que estava o recondicionamento físico dele, com quanto tempo ele poderia retornar aos gramados, a jogar efetivamente, jogando como titular, e essa conversa parou por aí. Não houve uma terceira conversa. Não houve ainda uma terceira conversa. Estamos conversando com a comissão técnica, se a comissão técnica enxergar que Diego Souza pode ser útil ao esporte dentro do esquema tático hoje montado, tem um grande caminho para Diego Souza vir. Mas por que essa conversa, essa videoconferência, ou essa conferência porque ele está fora do Brasil, não aconteceu ainda? Ou se está previsto já para acontecer, por exemplo, nessa semana? A gente vai definir isso de hoje para amanhã. Essa conversa e marcar, tem que ver como é que está a posição, a agenda lá de Diego, que ele está fora do país, junto com a disponibilidade de Anderson também, porque às vezes você entra no processo de jogo, de concentração, de foco no jogo seguinte. Nos intervalos, essa seria uma semana que o esporte, em tese, poderia ter uma semana de folga, mas a gente teve que cumprir ainda um jogo atrasado, que era o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi o jogo contra o CRB, que foi adiado em virtude das finais do Campeonato Pernambucano. Todos os clubes folgaram no Brasil da Série B, exceto o Sport e o CRB, porque tiveram que fazer esse jogo que estava atrasado. No nosso caso foram 2 jogos, o Vila Nova também estava atrasado, então era um tempo que você tinha uma disponibilidade maior para fazer essa conversa, e a gente infelizmente não teve, com viagem, o jogo foi fora, você tem a viagem, nós fomos de ônibus para Maceió, são quase 5 horas no ônibus, mas ela deve acontecer nesse dia. Olha. Eu observei e pra mim tem 2 pontos. Por que eu digo que é muito distante de acontecer um acerto entre Diego Souza e Sport ainda? Porque eu acho. Porque de acordo com tantas coisas que eu sei do bastidores, se Diego Souza chegasse do Sport, eu ficaria assim, me surpreendeu. Aqui eu vou buscar no aeroporto? Eu vou, Nicolas vai. De todo jeito, buscar DS no aeroporto, pra mim é uma coisa ótima. Se Diego Souza viesse pra cá, ele tem qualidade pra mostrar. O que tem que é focar na parte física, querer ajudar, é querer. O jogador tem que querer. Pelo jeito ele quer, tá? Tanto que ficou chateado, a informação que eu tenho, depois da entrevista de Anderson, depois de algumas coisas que aconteceram, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que eu sei, e é por isso que eu ainda bato na pé, mas o que eu entendi dessa entrevista, essa declaração do Augusto Carreiras, é que sim, eu tava sabendo também que iria existir, e tava marcado até pra segunda, inclusive, uma possível conversa, segunda ou terça dessa semana que passou agora, não ocorreu, Pode acontecer essa conversa? Pode, mas ele disse, vocês viram aí, se a comissão técnica demandar, vou ter uma conversa. Se Anderson Moreira até hoje disse que aparentemente não quer, vocês acham que vai ocorrer essa conversa? Eu acho que essa novela está sendo prolongada demais e o próprio Augusto Carreiras deveria bater um prego aqui, Não, acabou, a gente tem um carinho muito grande e ele disse aí, eu sou um amigo pessoal do Diego, ok, você é amigo, a gente sabe disso, mas cara, não tem pra que prolongar uma coisa que já tá mais que nítida, que o próprio profissional hoje, técnico do esporte, não quer, entende? Ele já deixou bem claro na entrevista e pra pouco entendedor, pouquíssimas palavras bastam. Eu acho que até um gesto, uma intenção, a gente sabe. Entendeu? Então assim, o Diego também não ficou tão feliz, tão lisonjeado, Não é pra menos, com a declaração do Anderson Moreira ao tocar no nome dele no último jogo, na coletiva no último jogo contra o Ceará. Então eu tô falando de coisas aqui que eu tenho como informação. Acredito que o Diego Souza não venha. Pode vir, pode. Futebol seu danado. Pode mudar assim. Só que hoje eu tenho essa afirmação comigo. Acredito que o Diego Souza não venha. Pode ocorrer essa videoconferência? Pode. E se ocorrer, aí sim entra a facilidade de ocorrer o negócio. Porque o Diego, ele tem assim uma vontade enorme expressa para amigos próximos de encerrar no esporte, cara. De querer vir jogar no esporte diante das condições que forem impostas para ele, porque ele deve isso ao torcedor. Isso é uma coisa que eu sei. Mas aconteceram coisas nos bastidores que deixam, obviamente, o Diego Souza distante hoje. Principalmente a não... Como é que eu posso dizer? A não aceitação, vamos dizer assim, de Anderson hoje, dia 7 de julho, dentro do clube, dentro do elenco, dentro do time. Tá? Mas aí é aguardar pra ver o que vai acontecer, tá bom, gente? Amanhã, sabadão, vocês têm um encontro marcado aqui comigo sobre outro assunto de jogador experiente do Corinthians negociando com o Sport. Fica comigo aqui que eu vou te explicar tudo certinho, tá bom? Fica comigo, tá bom, gente? Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha, sextou daquele jeito, pô. Deixa teu likezinho, compartilha, joga nos grupos aí do WhatsApp. Então eu sei que tu tem, tudo fofoqueiro, pô. De pelada, tudinho, vai lá, joga lá, tá bom? Cheiro no coração, foi isso, a novela Diego Souza ainda segue, né? Os próprios diretores de futebol do esporte prolongam essa conversa. Enfim, a novela que não tem fim. Depois falam da gente, que a gente é agitador, que quer Diego Souza, que é viúva, que não sei o que. Eu sou mesmo. E se ele viesse, eu ia buscar no aeroporto e chora quem quiser.